Hoje eu vou falar sobre a voz da libertação, é o meu chamado, amém? Você sabe, quem me conhece, eu não sou uma pessoa chorona. Pessoalmente, eu não sou. Às vezes até os irmãos acham que eu sou rígida demais. Mas quando eu estou na presença de Jesus, geralmente as lágrimas não têm como conter. Quando eu era adolescente e eu não conhecia o Senhor ainda, tinha uma sessão da tarde na televisão e eu estava com a minha mãe e o filme era sobre a vida de Jesus. Era um filme antigo, não era aquele filme mais atual, que era mais forte, era um filme antigo. E quando chegou a parte da crucificação, eu chorei tanto, tanto, tanto. E a minha mãe estava comigo e ela disse: filha, o que está acontecendo? É um filme, não fica assim. Só que eu não sabia explicar a ela o que estava acontecendo naquele momento. Mas a crucificação, ela me impactou. E eu sou assim, em relação à presença de Deus. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, em algumas passagens eu choro, porque eu entro naquele momento. É como se a palavra saltasse em mim. E talvez a minha mãe não sabia naquela época, mas Deus já tinha preparado um ministério para a minha vida. Então Deus, Ele já dá sinais antes mesmo de você se converter. Quando você é criança, quando você é adolescente, ou até em momentos da vida que você passou dificuldades fora da presença de Deus, já adulto, mas mesmo assim, mesmo que de maneira inconsciente, Deus já estava de alguma maneira te levando e te instruindo, te apontando para você chegar no lugar da presença de Deus e entender que tudo se encaixa. E hoje eu vou falar sobre libertação. E a primeira coisa é: você já identificou o seu ministério? Você já identificou o que Deus quer para a sua vida? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida e perguntam: qual o meu propósito? Qual a minha missão? O que eu devo fazer? Você deve se mover naquilo que você flui. No que você flui, esse é o teu propósito. Se você flui no ministério de cura, flua nesse ministério. De libertação, flua nesse ministério. Profético, flua nesse ministério. Ministério da palavra, flua nesse ministério. Não importa qual seja o ministério, qual seja a função, você vai descobrir o seu propósito quando você entender que o lugar aonde você deve estar é o lugar aonde essa unção flui. O evangelista Carlos Anaconda, um dos maiores libertadores do mundo hoje, porque seus eventos são de libertação, ele disse que percebeu que esse era seu ministério. Quando ele estava perto, se eu não me engano, de uma loja, alguma coisa assim, e as pessoas que estavam lá dentro da casa, daquele lugar, não sei se era um comércio ou uma casa, diz que lá dentro começaram a manifestar fortemente. E ele já não podia mais reter a unção de libertação na vida dele. Ele disse que naquele dia, ele conseguiu compreender que ele não podia mais segurar aquilo que Deus quer fazer. Você não pode mais segurar o que Deus quer fazer na sua vida como um rio que Deus me mostrou. Tem coisas que você não pode mais segurar. Você tem que deixar o rio fluir. Você tem que deixar Deus trabalhar. A segunda coisa importante no ministério é que você se foque no seu ministério. Tem muitas coisas que desfocam. Tem muitas distrações. Mas se você for ver na palavra de Deus,
os ministérios mais bem-sucedidos foram os ministérios aonde as pessoas estavam totalmente focadas no seu propósito. Como assim? Elias era focado no seu propósito. Mesmo que Elias estivesse debaixo de uma ameaça, mesmo Jezabel dizendo que iria matá-lo, quando ele estava na caverna, ele ouviu a voz de Deus e voltou a se alinhar ao seu propósito. O propósito, ele precisa ser maior que a nossa vida. João Batista, ele era tão focado no propósito que ele pregava para as pessoas. Ele era um homem de desertos que comia gafanhoto, mel silvestre, totalmente direcionado, focado, totalmente fixado no seu propósito. Mas todos nós temos esses momentos humanos, como Elias teve uma fraqueza. Mas quando Deus chamou ele para fora daquela caverna, ele se alinhou novamente. João Batista teve a sua fraqueza, um homem focado, um profeta, aquele que anunciaria o caminho do Senhor. Mas agora ele estava lá preso. E ele manda perguntar a Jesus: você é o Messias que haveria de vir? Ele já sabia, ele era um profeta. Quando Jesus estava no ventre de Maria, e ele no ventre de Isabel, quando Maria chegou, João Batista pulou do ventre por causa da presença de Deus que estava entrando naquela sala. Mas quando João Batista estava preso, o seu lado humano manifestou. Aonde ele manda perguntar: é mesmo tu o Messias ou virá outro? O nosso lado humano muitas vezes nos desfoca, nos destoa do propósito. Jesus, ele enfrentou tentação e Jesus enfrentou a oposição dos homens. Jesus, no seu lado humano, enfrentou isso. Mas isso não impediu Jesus de ir até o fim no seu propósito. Você está compreendendo o que eu quero falar aqui hoje? O nosso propósito, ele tem que ser maior do que a nossa vida. Nós precisamos estar focados. Homens e mulheres de Deus relevantes na palavra eram totalmente focados a Deus, a voz de Deus, ao propósito de Deus. Por isso você precisa começar a eliminar algumas coisas. Porque o lado humano vai querer te desfocar. O lado humano vai querer te tirar para fora da linha, para fora da situação, para fora do barco, vai querer trazer perturbação à sua vida. Mas aquele que está focado no propósito, quando ouve a voz de Deus, deixa de lado as diferenças, deixa de lado os porquês, deixa de lado as dores, deixa de lado a mágoa, deixa de lado a falta de perdão e se alinha novamente ao propósito. Eles tiveram seus momentos humanos, eles tiveram seus momentos de fraqueza, eles tiveram seus momentos de dificuldade, de machucado, de dores, de mágoas. Mas eu quero dizer para vocês hoje aqui, Deus, Ele não quer te poupar, Ele quer te alinhar. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus não quer te poupar, Deus quer te alinhar. Deus não quer te poupar, Deus quer te alinhar. Deus quer te alinhar.
isso a gente vê Elias na caverna, se escondendo, se isolando. É muito difícil lidar com gente, vou ficar aqui na caverna. Vou ficar aqui com as minhas mágoas, com as minhas dores, com meus medos. A voz de Deus não queria saber das mágoas, das dores, dos medos. A voz de Deus queria alinhar Elias. Deus não estava querendo poupar Elias. Deus estava querendo alinhar Elias. Volta, sai da caverna. E hoje eu quero falar sobre libertação. A libertação, ela vai mexer com a vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo, a libertação ela vai te deixar pronto. Porque a libertação é o reset de Deus. Quando você lida com uma máquina, o reset é transformar as configurações que estão alteradas com aplicativos, com outras coisas, carregada, a máquina está carregada de informações, mas quando você faz o reset na máquina, você está tornando ela no seu estado original. Quando você vem para Jesus e Ele opera uma libertação, e talvez você esteja precisando hoje disso, Deus, Ele quer te deixar pronto. Deus, Ele quer fazer o reset e te colocar no estado original que Ele te criou, para o que Ele te designou. Em Marcos capítulo 9, versículo 24 em diante, diz assim: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O ministério de libertação, ele te ergue para você se levantar de novo. Ele te deixa pronto. Esse menino estava aprisionado nessa doença, mas Deus queria deixar ele pronto. E quando Jesus o ergueu para que ele se levantasse, ele estava se levantando para uma nova vida. Ele não estava se levantando mais para continuar debaixo daquela enfermidade, debaixo daquela opressão, debaixo da atuação de demônios. Ele estava se levantando e ficando pronto para uma nova estação na vida dele. Sem dor, sem choro, sem opressão na noite, sem os espíritos perturbando aquele menino e o agarrando e o machucando, jogando ele no fogo, na água, nos elementos. Isso estava acabando. Isso estava acabando, porque Jesus estava ali para trazer algo novo para a vida dele, para deixar ele num reset de Deus, colocar ele no estado original novamente, para o que o Senhor o chamou, para ele ter uma vida nova. A libertação, ela te destrava. O peso das cadeias espirituais não deixam a pessoa se mover. Antigamente, haviam grilhões. Esses grilhões eram colocados em escravos de guerra ou escravos comprados, prisioneiros, e eram como coisas de ferro agarrando seus tornozelos, com pesos ou com correntes que limitavam o seu movimento, que limitavam a sua mobilidade.
Porque aqueles grilhões, eles eram usados para prender. Mas a libertação destrava a pessoa. É como se Deus chegasse, abrisse aquele grilhão e dissesse: filho, você pode caminhar. Filha, corre agora e siga a sua vida, siga seu rumo, siga seu chamado, siga para o alvo, siga para tudo aquilo que eu quero realizar na sua vida. Mas talvez alguns, Deus solte os grilhões, Deus queira destravar, mas a pessoa, ela vai ficar parada naquele lugar, porque ela se habituou, ela se acostumou a viver naquele círculo, a viver somente naquela limitação, a viver naquele ambiente. Mas Deus está dizendo: corre, corre. A libertação, ela vem para nos destravar. Deus não quer ninguém com grilhões, com pesos, com limitações na sua vida. Deus quer que você caminhe, que você ande, que você corra, que você voe. É isso que Deus tem para a sua vida. A libertação, ela mexe com a estrutura. Deus, ele vem, quando a libertação vem, é para mexer com a estrutura. A libertação não vem para as coisas ficarem do mesmo jeito. Às vezes eu sou meio rígida com algumas pessoas, não é que eu queira ser, mas é que às vezes Deus está mostrando. Deixa Deus mexer com a estrutura, deixa Deus trabalhar, porque Ele vai movimentar as coisas na sua vida, vai te mostrar uma nova visão, vai fazer você aprender algo novo. Deus quer mexer a estrutura, sim. Não existe libertação sem mexer as estruturas. Sabe por quê? O inimigo, ele é um mestre em construir mentalidades erradas. Uma mentalidade da escassez, da dificuldade, uma mentalidade onde tudo é difícil. Isso é uma obra do inimigo, porque Deus, ele tem o liberado, de Deus vem o poder criativo, de Deus vem o poder que faz as coisas acontecerem, se movimentarem. O Espírito de Deus é como um vento, a Bíblia diz, e ele é o próprio movimento de Deus na terra. Então, quando a gente diz Deus está com você, Deus está guardando a tua entrada, Deus está guardando a tua alma, Deus está guardando a tua saída. Sabe o que Deus quer dizer? Eu estou me movimentando com você na sua entrada, estou me movimentando com você na sua saída, estou me movimentando quando a sua alma quer gritar. Oh! Deus não é um Deus inerte, é um Deus poderoso. A pior das mentalidades que o diabo constrói é a inferioridade. Porque a inferioridade, ela faz você desconfiar de tudo. Ela faz você se isolar. A inferioridade, ela faz pensar que as pessoas não te amam. A inferioridade faz pensar que Deus não te ama. A inferioridade, ela faz você olhar para baixo e não para cima. Quando as pessoas estão tão oprimidas pelas trevas, elas não conseguem olhar no rosto das pessoas. Então elas andam de cabeça baixa. Literalmente de cabeça baixa. E elas não conseguem olhar para cima. Porque a inferioridade, ela pega a cabeça da pessoa e ela faz assim. Mas se você não olhar para cima,
você não vai conseguir olhar e ver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus não quer você com a cabeça para baixo. Deus quer você com a cabeça para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para cima, 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 é para cima. Mas quando a unção de libertação ela vem sobre você, é para desconstruir toda a mentira do diabo, todo o engano do diabo, todo o ensinamento errado, distorcido da verdade, da justiça, da equidade de Deus, da santidade de Deus. Deus começa a desconstruir, porque Deus ele faz assim. Você pode ter vivido na imoralidade, nos piores lugares, nos mais escuros lugares, e você talvez pense, talvez isso nunca vai soltar a minha vida. Mas Deus vem e começa a desconstruir essa mentalidade e dizer para vocês: é eu que te santifico, é eu que te purifico, é o meu sangue que deixa as suas vestes esbranquecidas. Deus desconstrói a mentalidade errada. Isso é muito poderoso. Só que, para Deus mexer com a sua estrutura, você precisa estar preparado. Porque Deus ele não mexe somente com o teu corpo, com as tuas emoções, com o teu espiritual, com teus pensamentos. Deus não mexe somente com a tua família. Deus mexe em tudo. Deus mexe literalmente em tudo. Deus mexe no lugar aonde você deve estar, caminhar, se estabelecer. Deus te conduz a novos lugares, Deus te conduz a novos tempos, Deus te conduz a novas visitações. Deus literalmente mexe em todas as coisas. E você tem que deixar Deus trabalhar no teu coração. Você tem que deixar Deus mexer na tua situação, na tua geografia, no teu campo de visão. Deus tem que ser o Senhor para mexer nessa estrutura. Ele precisa estar na cabeceira da sua vida. A libertação, ela te coloca em um novo ponto de partida. Abra comigo Marcos 5:18 em diante. Você está entendendo a importância de uma vida liberta? A libertação te coloca em um novo ponto de partida. E entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Sabe quem que era esse homem aqui? Esse homem era o gadareno. Era o endemoniado gadareno. Era aquele que vivia num círculo. Ele vivia numa redoma. Ele vivia entre os sepulcros. Ele vivia clamando, chorando, dia, noite e dia, se raspando, se cortando com pedras. Ele vivia aquela vida atormentado, nu, sem roupa, e totalmente fora de uma realidade que era para ser normal na vida dele. Mas quando a libertação toca numa pessoa, existe um novo ponto de partida para essa pessoa. Todos chegaram naquele lugar para ver se aquilo era real, o que estava acontecendo. Aquele que estava totalmente fora de si,
na sua sanidade mental, aquele que se cortava com pedras, aquele que estava atormentado, aquele que ninguém segurava ele, sim, agora estava sentado, são, em perfeito juízo, escutando a palavra aos pés de Jesus. Esse homem que vivia nessa redoma, Jesus deu um novo ponto de partida para ele. Sabe, gadareno, você vivia no cemitério, talvez um lugar de morte, onde nada dava certo. Talvez um lugar de dor, onde aquilo machucava a sua alma, seu corpo, gadareno. Um lugar onde você só via sepulcros. Mas agora, gadareno, eu tenho um novo ponto de partida para a sua vida. Você está vendo Decápolis? São 10 lugares aonde você vai pregar. São 10 lugares aonde você vai anunciar as maravilhas de Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Eu já fiz a obra aqui na sua vida, você não precisa vir comigo aqui. Você precisa ir e anunciar, porque a sua visão está sendo estendida. O seu campo de atuação está sendo expandido. Aleluia! Deus é tão grande. Esse homem vivia uma realidade limitada. Mas agora, Jesus havia colocado nele, dentro dele, uma realidade expansiva. Ele não estava mais preso. Ele não estava mais atormentado. Ele não estava mais envergonhado, desonrado, desacreditado. Agora havia um novo ponto de partida para a vida desse homem. A libertação, ela abre um novo tempo na vida da pessoa. Um novo caminho, uma nova história, novas provisões, novo destino. A libertação, ela faz tudo isso na vida do homem e de uma mulher. Eu quero que vocês abram comigo Gênesis 32, 24 em diante, diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Às vezes parece que você está lutando com Deus, está lutando com as pessoas, está lutando com algumas coisas, mas eu quero dizer para vocês, às vezes essas lutas, elas vão fazer Deus ver em você que você tem uma capacidade de ser uma nação de Deus aqui nessa terra, que você tem uma capacidade muito maior do que os seus defeitos, e que os projetos dele para você são muito maiores e expansivos do que você mesmo pensa sobre si mesmo. Aleluia! Sabe por que Jacó, ele lutou com Deus? Ele não queria mais pendência na sua vida. Ele não queria mais ser chamado enganador, o que envergonhou a família, roubou a bênção. Irmão queria matar.
Ele não queria mais nenhum tipo de dependência com o seu passado, com a sua velha história. Jacó estava lutando com Deus, porque ele queria que algo acontecesse na vida dele. Sabe o que Deus queria fazer? Deus queria transformar Jacó em Israel. Mas o que é Israel? Israel é uma nação. E até essa nação vir, desde Abraão, a promessa sobre Abraão, o filho da promessa, Isaque, eu te farei uma grande nação. De ti vai sair essa nação, Isaque. Quem que salta? Jacó. Jacó, Jacó, Jacó. Mas agora, Deus precisava resolver algumas coisas com Jacó. Deus precisava limpar algumas coisas na vida de Jacó, para que ele se tornasse uma nação. Às vezes Deus, Ele vai precisar limpar algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa ser uma nação verdadeiramente. Deus, Ele precisa arrancar aquilo que não faz parte do propósito, aquilo que é uma mentira, aquilo que é um engano. E mesmo que você lute com Deus, entenda, o teu propósito, ele vai nascer. Ele vai nascer. Jacó lutou com um anjo, se tornando Israel. Deus precisou liberar seu destino. E isso também era a libertação de uma história velha, de um enredo mal fechado com seu irmão e sua família. Do nome enganador ele não podia mais ser chamado, porque ele precisaria ser Israel, para que o seu propósito fosse estabelecido. Um novo tempo, Jacó, ele precisava viver. E o que eu te pergunto nessa tarde é: do que Deus precisa te libertar hoje para o seu propósito se estabelecer? Do que Deus precisa te libertar hoje para o teu destino, teu propósito nascer, se estabelecer? Porque tem gente aqui no nosso meio que muitas vezes quer ser um homem rico, um homem empresário, mas Deus chamou ele para uma vocação. Deus já disse para ele que ele é vocacionado. Deus já disse para ele que separou ele para ele cuidar de pessoas, de rebanhos, e que o seu tempo não é mais a pescaria, de pescar no mundo, de lançar as redes, porque Deus já disse a ele: o teu tempo, meu filho, agora é pescar almas, é pescar homens, é fazer a minha vontade. Liberte-se de tudo aquilo que impeça você de cumprir o seu propósito. Se coloque de pé, nós vamos orar. E hoje você vai falar com o Espírito Santo. Você vai dizer: Deus, essas limitações eu quero que sejam removidas da minha vida. Eu quero ser liberta, eu quero entrar no meu propósito, eu quero entrar no meu destino, eu quero ser uma nação de Deus, estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer realizar e não o que eu quero realizar. O que Deus quer realizar, o propósito de Deus para a sua vida é maior do que a sua vida, é maior que a sua vida, é maior que a sua vida, é maior que a sua vida. Mas eu sou uma pessoa muito importante. Lá no meu trabalho, precisam de mim. Você não viu o pastor Alfredo falando aqui?
Ele era muito importante no trabalho dele. Mas Deus disse: eu não tenho um trabalho para ti. Eu tenho uma vocação para ti. Trabalho é diferente de vocação. E a gente precisa entender o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente precisa entender e deixar Deus mexer na estrutura. Deus mexer naquilo que precisa ser mudado, modificado, para fazer a vontade dEle. E talvez você tenha que lutar com Deus, porque algumas pessoas ainda não estão te aceitando, não estão te recebendo, não estão abrindo a porta para você. Pois é, Jacó estava na mesma situação, o anjo querendo ir embora e ele segurando o anjo. Ele estava na mesma situação. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. A alva está subindo, a alva está subindo. Não, não vá, não vá, não vá. E segurou o anjo, e segurou o anjo, e não deixou subir. Ele segurou o anjo. Oh, glória! Segure o anjo hoje. Segure a tua bênção. Segure a virada de chave na sua vida, no seu propósito, no seu destino. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Segure o anjo. Ah, mas eu quero ir embora. Não, você vai ficar aqui. E não vai sair até me abençoar. Deus quer te abençoar hoje aqui. Feche os seus olhos agora e comece a pensar tudo aquilo que está te atrapalhando na vida, tudo aquilo que está te desfocando, tudo aquilo que ainda precisa ser mexido, transformado, mudado. Talvez é a sua vontade, talvez é a sua vontade, dizendo: eu quero fazer isso, mas Deus dizendo: não, você vai fazer o que eu quero que você faça. Você vai andar pelo caminho que eu quero que você ande. A minha vontade, ela precisa ser maior na sua vida. A minha vontade, o meu propósito tem que ser maior que a sua vida. Por isso que João Batista perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a convicção. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a convicção do seu propósito. Propósito é algo importante. Propósito é algo importante. Propósito é algo importante. Propósito é algo importante. Vocação é algo importante. Deus está falando hoje aqui. Deus está falando. Você não veio para ser motivado. Você veio para ser alinhado. Alinhado ao teu propósito. Alinhado ao chamado. Alinhado à vontade do Pai para a sua vida.